Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos estudar hoje, falar um pouquinho sobre fluxograma. Para que ele serve, como ele é indicado e as suas simbologias. Tudo bem? Então, vamos ver primeiramente o conceito para fluxograma. Fluxograma é uma representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado processo por meio de um desenho. Então, o fluxograma ele acompanha figuras geométricas. E essas figuras geométricas são intituladas, são indicadas cada passo, cada processo que se quer, que tem um objetivo, que se quer alcançar. Então, os fluxogramas são usados desde 1921, quando Frank Gilbert, um engenheiro mecânico, apresentou a ideia pela primeira vez em sua apresentação chamada Desenho de Processo, Primeiros Passos para Encontrar o Melhor Caminho. Bem interessante, tá? Então, é utilizado muito o fluxograma em empresas para analisar a produtividade, indústrias. Bem interessante mesmo. As simbologias de um fluxograma. Então, como eu havia comentado, são utilizadas figuras geométricas, tá? E essas figuras geométricas indicam cada etapa do processo, como, por exemplo, essa primeira aqui, que indica o início e o fim. É como se fosse a entrada e saída de todo o processo, de todo o passo a passo no processo que se está buscando, está tentando entender. Então, nós temos o seguinte, a partir do início, nós já temos nossa ação. Vão surgindo as ações, às vezes se resolve rapidinho um processo, outras vezes não. Então, por isso que tem uma tomada de decisão, tá? Então, nós vamos analisar primeiro o início, com esse formato de figura geométrica, o passo a passo ou a ação que é representada por um retângulo, a decisão se é por sim, por não, falso, verdadeiro, que é representado com essa figura geométrica, um losango, e por fim, encerrando a mesma figura aqui do início, certo? Então, é uma forma resumida para se trabalhar um processo, de certa forma, bem prolongado, ok? Aqui nesse exemplo, nós temos que estamos começando o processo, então utilizamos esta figura geométrica. E aí vai a setinha indicando para onde está ocorrendo cada etapa. Então, se eu iniciei algo, se eu já decidi que é aquilo, então eu vou para o sentido do sim. Aqui é o meu sim, tá? E aí, o que acontece? Em seguida, eu vou ter o quê? Eu vou ter minha outra etapa, o meu passo a passo, né? O meu passo 1. Se é isso que eu queria, o objetivo era esse, então eu terminei aqui, eu finalizei. Mas se não deu certo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, começa novamente aqui pelo início, vai pela minha decisão. Se eu decidir e é não, então eu vou continuando, eu vou para o passo 2. Se não deu certo, vou para o passo 3. E aí, até quando eu encerro o meu processo, tá? Então, é uma forma de eu ver se algo é certo ou é errado, é verdadeiro ou é falso, se é meu sim ou meu não. É algo que eu tenho que decidir, certo? Usando um exemplo, fica mais interessante para se entender. Então, vamos ver aqui. Eu vou iniciar aqui. O meu início é aqui, o meu começo. Então, a lâmpada não funciona. Eu observei que minha lâmpada não funciona. Por que será que ela não está funcionando?
Então, será se ela estava plugada, colocada lá? Se a lâmpada estava plugada? Se ela não estava plugada, então o que é que eu vou fazer? Plugar, e ela vai acender. Aí eu encerraria já por aqui. Tudo bem? Mas se a minha lâmpada está aqui, ela não funciona, ela não está funcionando, a minha lâmpada. Ela não está funcionando. E aí, o que que eu vou observar? Consequentemente, ela não vai plugar. Se ela está plugada, ela está plugada. Eu olhei, ela está. Então, aqui sim, mas ainda continua sem funcionar. Então, será se o bulbo queimou? Se tiver queimado, aí o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o bulbo. Então, eu vou terminar aqui. Aí, eu finalizo aqui. Mas se minha lâmpada não tiver queimado o bulbo, eu vou continuar. E aí, o que que eu vou fazer? Se ela não está plugada e não funciona, se o bulbo não queimou, entendeu? Se o bulbo não queimou, o que que eu tenho que fazer? Ela não está funcionando, não sei o que é. O que que eu vou fazer? Para finalizar, comprar uma nova lâmpada. Tá? Esse é um passo a passo, uma etapa bem simples, mas que dá para entender um pouquinho melhor sobre fluxograma. Então, só lembrando, fluxograma, temos o início e vai indo. Aí eu vou tendo minha decisão. Se for sim ou não, aí a gente vai continuando. Então, nesse meu processo aqui é não. Então, o que eu teria que fazer? Plugar a lâmpada. Se não deu certo, aí eu vou continuando passo a passo até eu resolver o meu problema. É isso que é interessante, eu tenho que resolver o meu problema. Vamos ver aqui nosso exemplo. Então, nós temos um exemplo aqui. De acordo com a sequência que segue, com o padrão de organização, o quinto termo é de quantas bolinhas? Eu quero saber o quinto termo. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu quero saber o quinto. Então, eu vou utilizar a minha lei de formação. E essa lei de formação é que eu tenho a ordem, né? A sequência, a meu Nzinho, que indica primeiro termo, segundo termo, a minha ordem. E eu vou utilizar essa lei de formação aqui para obter o meu resultado do quinto termo. Então, nós temos assim, que no lugar do meu N, eu coloco o meu número 5, que é o quinto termo. Então, 5 mais. 5 mais o quê? Mais, menos, 5 mais 5 menos 1, mais 5 menos 2, mais 5 menos 3, mais 5 menos 4. Então, é o número que representa, que é o quinto termo, menos esses valores aqui. Eu fazendo a minha operação, eu vou ter o total de 15 bolinhas. Então, no meu quinto termo, eu vou ter quantas bolinhas? 15. Eu vou ter 15 bolinhas. No meu quinto termo, eu vou ter 15 bolinhas. Certo? Então, a gente continuando em cima esse exercício, tá? A gente pode montar um fluxograma, tá? E esse fluxograma, como a gente já entendeu um pouquinho, existe o início, tá? Tem um passo a passo. Esse representa o início ou saída, começo ou fim. E aqui nós representamos o passo a passo, aqui nós representamos a decisão. Então, nós vamos ver aqui. O que é que eu posso pensar aqui? Vamos construir, né, nosso fluxograma em cima dessas informações aqui. Em cima dessas informações aqui. Vamos tentar fazer? Então, nós temos... Eu vou começar. Então, eu vou começar pela construção da sequência,
né? Eu estou tentando continuar a minha sequência. Então, o meu começo é isso, construção da sequência. Aí eu vou para o meu passo a passo. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Identificar o número da figura e chamar de N, foi o que nós fizemos. Então, nós vamos indicar o N por 5, não foi? Em seguida, a gente substituiu. Então, nós substituímos o N pelo número da figura, que foi o número? Foi o número 5, tá? Aí, gerou o termo? Gerou o termo? Como nesse caso nosso gerou o termo, a gente encerrou por aqui. Mas se não tivesse gerado o termo, o que a gente ia fazer? A gente iria fazer voltar tudo de novo. Nós iríamos voltar tudo de novo e tentar novamente identificar o número da figura e chamar de N, depois substituir o N pelo número da figura e fazer a nossa operação para sempre a gente poder ter a nossa decisão. Como no nosso exemplo aqui, ele foi bem rápido, bem simples, rapidinho, nós conseguimos encerrar direitinho, porque realmente encontramos o resultado da figura. Quantas bolinhas nós tínhamos, nós conseguimos no quinto termo, ok? Então, pessoal, se torna de certa forma simples, tá? De certa forma, esse conteúdo é simples, mas ele ao mesmo tempo, ele é um pouco complexo. Esse é um modelo bem simples para a gente entender, comecinho do entendimento. É coisa que quando vocês estiverem trabalhando, seja em empresas ou não, futuramente, será abordado isso na vida de vocês. E é bom, é interessante que se tenha conhecimento, tá? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até breve.